Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos agora iniciar mais uma aula de português, continuando nosso estudo sobre os gêneros, perdão, sobre os substantivos, tá bom, pessoal? Bem, gente, a nossa aula hoje ela tem como intuito a gente finalizar esse assunto, tá? Para que a gente possa continuar com os outros livros, tá bom? Que é a produção textual e gêneros. Como vocês já sabem, o cronograma já foi definido, ele já está valendo, né? Na próxima aula vocês já vão ter aí a aula de produção textual e o outro de gêneros, tá bom? Lembrando que todos vocês precisam estar com os livros em mãos assim que nós iniciarmos a aula. Hoje, como a gente vai terminar a aula de substantivos, vocês vão utilizar o livro aí de gramática, tá bom? E em seguida a gente vai ver nossa aula de produção textual, tá bom, pessoal? Vou reforçar os horários das aulas, os dias das aulas no ClassApp, pois algumas pessoas estão com dúvidas, tá bom? Não estão lembradas dos dias das aulas e isso tem causado alguma confusão. Tá bom? Então a gente vai fazer isso hoje. Vou postar para vocês lá no ClassApp para que vocês fiquem cientes dos dias que vocês devem, quais dias vocês devem pegar qual livro. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Na nossa última aula a gente falou um pouco sobre os substantivos. Eu expliquei para vocês a sua função, o que é um substantivo, como identificá-lo. E agora a gente está trabalhando a classificação dos substantivos. Essa parte da classificação, gente, é uma parte que é um pouco mais de vocês vão ter que dar uma memorizadazinha aí, tá? É uma coisa pequena, como vocês viram, tá? São algumas denominações, como, por exemplo, substantivos simples, substantivos compostos, derivados, substantivos primitivos. Todas essas classificações, elas podem parecer, no começo, um pouco complicadas, mas como vocês viram aí na nossa aula anterior, não são. São simples, tá? Como a gente pode ver, por exemplo, ó, substantivo primitivo, aquele substantivo que ele não tem nenhuma origem, ele, na verdade, ele é original, ele não veio de nenhum outro. Substantivo derivado é aquele que deriva de outro substantivo, tá? Ou de outra palavra, por exemplo, passar, aí a gente tem aí passagem, entendeu? Comer, comida, entendeu? Então, comida aí é um substantivo derivado, porque ele deriva do verbo comer, tá bom? Então, substantivo comum, substantivo próprio, a gente viu tudo isso aí, tá? Então, certamente vocês já conseguiram entender, não tem nenhuma dúvida, caso vocês tenham, podem ir lá no Classroom. Hoje a gente vai continuar agora na página 12 do nosso livro de gramática. Enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar aqui o cabeçalho da escola. Pronto, pessoal. Livro de gramática na página 12. Abram aí, por favor. Então, a gente vai continuar aqui agora falando sobre os substantivos agora, substantivos coletivos. Professor, o que é um substantivo coletivo? O substantivo coletivo, pessoal, é um substantivo, é um grupo de substantivos, tá? É uma denominação que serve para nomear substantivos da mesma espécie, tá bom? Como, por exemplo, a gente tem aí flora, tá? É um substantivo coletivo. Flora é uma planta, são várias plantas de uma mesma região, tá bom? A gente tem aí
fornada, né, de pães, tijolos, uma frota de navios, de ônibus, galeria de quadros, estátuas, júri de jurados, legião de soldados, anjos, milênio de período de 1000 anos, manada de bois, de porcos, de maquinária, de máquinas, molho de chaves, de capim, nuvem de gafanhotos, de mosquitos, penca de frutos, pinacoteca de quadros e telas, pomar de árvores frutíferas. Pronto. A gente não tem muito costume, pessoal. A realidade é que nós não temos muito costume de utilizar os substantivos coletivos. Na maioria das vezes a gente usa a palavra normal. Por exemplo, ao invés de a gente falar uma flora de plantas, a gente fala várias plantas, muitas plantas. Por exemplo, ontem eu estava passando e vi várias plantas. Não, gente, o certo é eu vi uma flora de plantas. É o que se refere a muitas coisas da mesma espécie. Todas as vezes que vocês quiserem dizer uma quantidade alta de coisas da mesma espécie, vocês devem usar os substantivos coletivos. Por exemplo, você não fala eu vi muitos gafanhotos. Vocês falam eu vi uma nuvem de gafanhotos. Vocês não falam eu vi um monte de porcos. Vocês falam eu vi uma manada de porcos. Entendeu? Então, esses substantivos coletivos, eles têm justamente essa função, a função de fazer com que você use um pequeno substantivo que representa outros, tá bom? Então, quando você fala aí manada de porcos, é a mesma coisa que dizer muitos porcos, tá bom? Em alguns casos, só o fato de você usar manada, a pessoa já entende que é de porco, tá bom? Então, às vezes, você está dizendo assim, eu estava passando pela fazenda quando eu vi uma manada. A pessoa já vai entender que você está se referindo aos porcos, que você viu muitos porcos na fazenda. Então, essa é a função dos substantivos coletivos. Mas, como eu disse, nós não temos muito costume de usar os substantivos coletivos. Eles não estão muito presentes no nosso dia a dia, tá bom? Um exemplo disso, flora, fornada, a gente fala, eu comprei talvez muitos pães, eu comprei uma forna de pães, tá? Nós compramos muitos tijolos, não, milha de tijolo, a gente tem aqui também fornada de tijolos também. Então, o nosso português hoje em dia, ele não tem esse costume de usar substantivos coletivos. Essa é a realidade. Nós não usamos substantivos coletivos. É muito difícil você encontrar, mas eles são necessários, tá? Então, substantivos coletivos são substantivos que são palavras, na verdade, que se referem a um grupo grande de substantivos da mesma classe ou espécie. Mesma classe ou espécie. Então, a gente tem aí manada é um substantivo coletivo, né? Milênio coletivo, legião, frota, nuvem, são substantivos coletivos. Agora tem que tomar cuidado. Nuvem, por exemplo, nuvem não quer dizer que sempre a palavra nuvem. Ok, pessoal. Então, como eu estava dizendo para vocês, esses substantivos eles são palavras que representam um grupo de substantivos da mesma espécie, tá? Vou colocar aqui novamente para vocês, beleza?
Pronto, pessoal. Palavras que representam uma grande quantidade de substantivos da mesma espécie ou tipo, tá bom? Mas como eu já tenho dito para vocês, nós não temos esse costume de usar substantivos coletivos, né? Mas, claro, como vocês já sabem, sempre vai cair em algum lugar, né? No Enem, alguma coisa do tipo que futuramente vocês vão fazer, né? Algum tipo de prova. É bem comum que caia substantivos coletivos. E justamente pelo fato das pessoas não utilizarem, né? Um dos motivos que ele vai cair bastante é pelo fato que as pessoas não utilizam. As pessoas hoje não usam os substantivos coletivos, tá? E isso faz com que ele fique, não seja muito usado, não seja muito visto e muito abordado nas provas, tá? Por falta devido a esse déficit que as pessoas têm. Pronto. Então, agora a gente vai para o gênero dos substantivos, tá bom? Mas, eita, perdão, pessoal, eu estava explicando para vocês a questão da nuvem, né? Cuidado, a gente tem aqui, por exemplo, nuvem. Nuvem é um substantivo coletivo, mas nuvem também é um substantivo comum, tá? Um substantivo simples. Por quê, professor? É um substantivo comum porque nuvem pode significar nuvem, como a gente sabe, né? Mas nesse caso aqui, nuvem de gafanhoto, não está significando a nuvem que a gente conhece, que derruba a chuva, não, tá? Essa nuvem aqui é diferente dessa, tá bom? Então, esse aqui é um substantivo coletivo e esse aqui é um substantivo comum, simples, tá bom? Em alguns casos, vocês vão encontrar essa aí, palavras que têm duas funções, tá bom? Tem duas classificações. Não fiquem surpresos com isso, porque não é nada novidade, tá? Vamos lá agora. Agora vamos passar, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre os gêneros dos substantivos. Vamos falar agora sobre gênero. A gente sabe aí que temos quais gêneros? Temos aí masculino e feminino. Aqui no livro de vocês, na página 3, diz o seguinte. Com relação ao gênero, os substantivos podem ser classificados em femininos e masculinos. Os substantivos femininos podem ser precedidos pelo artigo A, os masculinos pelo artigo O. Geralmente é possível mudar o gênero de um substantivo apenas fazendo alterações regulares básicas na própria palavra. Observe. Então, pessoal, a gente tem dois gêneros aí que é masculino e feminino, que você já sabe, né? E no português ele é dividido. Ele é dividido em masculino e feminino com a letra O, masculino e feminino com a letra A. Isso quer dizer que se você quiser mudar o gênero do substantivo, você precisa mudar as vogais finais, tá? Ok, pessoal. Então temos aí dois gêneros, masculino e feminino. Um representado pela letra O e o outro representado pela letra E. Então, como a gente pode ver aí, na maioria das vezes, pessoal, ou pela letra O e A, perdão, gente, O pela letra A. Na maioria das vezes, os substantivos eles vêm seguidos do artigo, o artigo definido, tá bom? É A e O, tá bom? A menina ou menino. Se for feminino, tem que vir com o artigo a menina, a escada, a escola, a vida, etc. Então, aqui a gente tem substantivos femininos, tá bom? Como seria um substantivo masculino, professor? O menino, o céu, o mar, o amor. Essas aí são exemplos de substantivos femininos e substantivos masculinos, como vocês podem enxergar aí, tá? Beleza, isso aí é muito fácil, isso aí é muito simples, vocês já sabem. Agora a gente vai aqui, pessoal, para essa parte aqui que fala sobre a terminação, né? Terminação, certo? Se for acabar com R, você bota o A, né?
Beleza, Pronto, isso aqui a gente já sabe. Agora vamos ler a última parte aí. O terceiro parágrafo. Em outros casos, porém, os substantivos apresentam apenas a forma feminina. Teoria, bolo, bola, lei, mesa, ou a forma masculina. Órgão, caractere, caminho. Existem também casos em que o substantivo é único para ambos os gêneros. Chamamos esses substantivos de uniformes. Estes podem ser classificados em... Pessoal, alguns substantivos no português, eles não possuem gêneros, tá bom? Não é nem masculino nem feminino. Significa que ele pode ser usado para ambos. Qual é um exemplo, professor, desse substantivo aí? Um exemplo é recepcionista. Recepcionista, normalmente a gente encontra mulheres, né? Mas também há homens na recepção, né? A gente pode usar assim receptores, mas não fica muito legal. Mas recepcionista aí a gente pode dizer que serve para os dois, né? Para homem e para mulher. Masculino e feminino, tá bom? A gente também tem aí paciente, né? Como está mostrando no livro de vocês aí, paciente. Paciente em um hospital, né? Pode ser ele, pode ser ela, né? Depende aí do contexto, tá bom? Temos aí também hóspede. Também não tem como saber. Pronto. Recepcionista, paciente, hóspede. Pronto. Aí aqui ele apresenta. Esse daí, pessoal, como a gente viu, eles são chamados de substantivos uniformes, tá? São esses substantivos que não possuem gêneros, que são usados para ambos. A gente chama aí de substantivos uniformes, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, substantivos uniformes, daqueles que não possuem gêneros, que são usados, podem ser usados para ambos. Aí a gente tem aí paciente, hóspede, saudável. Pronto. Vamos continuar aqui, pessoal. Pronto, tem uma observação aqui. Tem uma observação aqui muito interessante mesmo, tá? Vejam, como é que eu vou saber? Tem como saber o gênero mesmo sem mudar a palavra? Tem, pessoal. Tem uma forma de você saber o gênero sem mudar a palavra, que ele está mencionando aqui, mas isso não funciona com todos, tá bom? É você acrescentando o artigo, como a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, paciente, se eu colocar a paciente, tá bom? E o paciente, tá bom? É um exemplo aí de que eu posso mudar, eu posso definir o gênero acrescentando um artigo definido na frente. O paciente é meu amigo, a paciente é minha amiga, entendeu? Então, através desse artigo definido, aí a gente também consegue identificar o gênero da palavra, tá bom? Só que, professor, isso aí é possível com todos? Não, não é possível com todos. Um exemplo disso aí é soldado. A gente fala soldado, né? O soldado, deve ser masculino ou feminino, tá? Então, aqui é um exemplo de um substantivo sobrecomum, tá bom? Sobrecomum. É como a gente chama esses substantivos que não podem ser definidos por nenhum artigo. Eles não aceitam nenhum artigo, tá bom? Ok, pessoal. Então, saindo aí agora dos graus dos substantivos, tá bom?
Vamos lá. Ó, agora a gente vai para grau dos substantivos. Temos aí grau diminutivo e grau aumentativo. Agora na página 14, tá bom? Na nossa página 14. Vejam, gente, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, eu acho que a gente não vai conseguir ver tudo isso. Vamos lá, deixa eu ver. Esse aí do grau, tá, gente? Ele é um pouco mais complexo. Então, eu vou deixar para a gente ver na próxima aula, porque senão vocês não vão conseguir entender se eu explicar de forma rápida. Eu quero explicar bem detalhado para vocês, porque essa parte aqui dos graus e substantivos, ela é bem importante, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, tá? A gente já estudou aí substantivos primitivos, substantivos derivados, substantivos simples, compostos, comuns, próprios, substantivo coletivo, substantivo e o gênero de substantivo, né? Estudamos todas as classificações de substantivos já. Agora só falta estudar os graus e o número dos substantivos, tá bom? Fora isso, tudo já foi visto aqui nas nossas aulas. Então, eu espero vocês na próxima aula, gente. Fiquem na próxima aula, vamos ficar com a aula de produção. Então, semana que vem a gente conclui esse assunto aqui. Beleza, gente? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma boa semana, um bom dia de descanso para vocês. Que vocês estudem bastante aí para conseguir alcançar aquilo que vocês almejam, tá bom? Então, estudem aí, se esforcem e vamos que vamos, né? Semana que vem a gente continua para a gente poder falar mais um pouco sobre agora os graus do substantivo. Beleza, gente? Eu vou deixar aqui caso vocês queiram copiar a anotação dessa aula aqui, tá? Deixa eu colocar isso aqui, mais bonitinho. Pronto. Caso vocês queiram copiar, fiquem à vontade, eu vou deixar um minutinho e em seguida eu vou finalizar a transmissão, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class App. Tchau, pessoal. Até a próxima.